Pessoal, esses últimos acontecimentos no Irã e, e questões assim de ideologia, política, tem a ver aqui com o meu canal, os livros que eu escrevi em vários aspectos, inclusive 3 deles é sobre a igreja que eu frequento, a CCB, Congregação Cristã no Brasil. E no domingo eu fui congregar, assim falamos, né, um verbo, congregar, quando nós vamos à igreja. E o Gerge, um sírio, que agora faz comum aqui na minha comum, ele mora no bairro vizinho, né, comum é o lugar que congregamos, ele testemunhou e falou sobre os irmãos do Iraque e do Irã. E eu achei interessante, porque há muito tempo eu pretendo fazer uma visita para ele. Eu disse isso aqui num vídeo, vou colocar no final aqui a thumbnail, a capa ali para vocês acessarem. E achei interessante aquele testemunho. E antes, quando eu cheguei e ouvi, eu corri e peguei o telefone dele, o Zap, para entrar em contato, porque há o grupo da igreja, mas eu não sabia quem era ele. Daí ele falou, mas eu tô lá. Daí ele falou, tem muitos nomes árabes, aí eu não sei quem é você, porque daí tem as filhas dele, eu não sei se não tem mais gente aqui da Síria. Eu vou visitá-lo e falarei para vocês. Meu nome é Emildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Eu quero visitá-lo porque eu quero resgatar essa história, porque ele é pioneiro lá, ele na Síria, né? Ele levou a doutrina praticada pela CCB na Síria, e eu conheci a esposa dele, antes dele até, que ela era amiga da minha esposa, e eu conheci ela, na verdade, antes da minha esposa também. Então tem uma série de coisas assim, né, que a vida nos proporciona, muito interessante assim. Eu lembro quando ouvi, né, assim, não estava mais em contato, que ela tinha casado, a Raquel, com um moço sírio, e um monte de coisa tinha acontecido. Bem interessante. Eventualmente ele levanta e testemunha, como falamos, né, ou testemunhança, né, da origem da fala italiana, a testemunhança, ou testemunhos, e as pessoas contam obras, né? E assim, em relação ao Irã, o que também eu quero falar a respeito desse jovem, né, que supostamente ia ser executado, e agora, por conta da pressão, né, muitos, né, os de direita, de extrema direita, vão dizer que é só do Trump. Mas não, foi uma pressão mundial. O Trump fez ameaças, mas uma pressão mundial para que esse jovem, né, o Erfan Soltani, não fosse executado, e agora eles estão meio que voltando atrás, não executaram, disseram que ele vai ser preso. Tem gente falando que sim, vai ser executado, e tem 10 minutos para se despedir da família. O fato é que muita mentira na internet, o próprio governo iraniano falou isso, e a gente sabe que esse tipo de coisa é verdade, mas assim, para separar aqui o joio do trigo e você ver o que é verdade ou não, tem que usar de muita cautela, muita leitura, muita pesquisa. O meu assunto aqui vai ser mais geral, alinhado com a questões aqui da história, né, da CCB, que está lá na Síria, como Congregação Cristã na Síria, que é o assunto do meu livro, História da Congregação Cristã dos Primórdios na Colônia Italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então eu pretendo expandindo essa história até abordar questões assim sobre, por exemplo, na Índia está crescendo muito. Eu só cito ali no prefácio, e também na Síria cresce muito, porque agora tem liberdade lá, apesar do Estado Islâmico, tem liberdade para outras fé, outras igrejas, né? Bem interessante isso também. E nessas horas, assim, que acontece tudo isso, eu leio as notícias e fico meditando e vejo um pouco dos comentários, né, nas redes sociais, assim, e você vê muitos equívocos. E tem aqui umas pessoas que comentam nas minhas postagens e falam que você não pode, não deveria abordar determinados assuntos polêmicos, isso e aquilo, mas gente, não tem como separar
Até teria, mas eu seria hipócrita. Eu acho que esse canal é para eu defender o meu pensar, o livre pensar, porque eu estou num país democrático e livre, né? Coisa que no Irã, não. No Irã, não. Então, se você pensar que esse jovem lutou contra um sistema religioso chamado de teocracia, o Irã já foi uma monocracia quando tem ali uma espécie de ditador que manda, que faz, mas agora a teocracia, que é um governo alinhado com uma determinada crença religiosa. A primeira coisa que me veio à mente é a extrema-direita religiosa é isso que quer fazer no Brasil. Aí me veio à mente aqueles que vêm me acusar aqui, e tive assim acusações sérias, né? Que eu falei que eu tive que denunciar um irmão pro YouTube, me chamando de herege, de um monte de coisa. Aí eu fico pensando, se esse tipo de pensar tivesse chegado novamente ao poder, com o apoio das igrejas, que vão tentar no ano que vem, e a bancada evangélica se alinha com outras bancadas que têm os seus interesses, ia sim transformar o Brasil numa espécie de teocracia. E eu, como progressista, o que eu penso? Tem que ter liberdade total. Total liberdade. Até para aquilo que eu não faço, porque a doutrina que eu estou condena. Mas eu penso assim, eu estou nessa doutrina. Eu não posso pegar a política e fazer militância para pegar pontos de doutrina ou coisas que são contrárias à palavra de Deus e querer colocar na administração do país. Foi isso que o Irã fez. Eu vou mostrar, embora está na internet, né, vídeos do Irã antes e depois, com o regime dos ayatolás, nessa teocracia ferrenha, as mulheres só com aqueles olhos de fora, aquela roupa preta, um país que era bem ocidentalizado, né? O Irã, ele não é árabe, ele é persa. E a língua persa, que não tem nada a ver com árabe, essa língua é da família indo-europeia. O árabe é semita, né? Das línguas semitas como o hebraico. Então era um país bem ocidentalizado, liberdade, inclusive, né? Se a pessoa quisesse ser ortodoxo no islamismo, tinha toda a liberdade. Mulheres usavam chador, que é aquela cobertura na cabeça, as que queriam, enfim, liberdade. A partir dos anos 70, com a revolução deles, ali meados de 70, né, começou esse regime. Então, assim, se você olhar para o rapaz, o Irfan Saltani, ele lutou contra isso. O crime dele, eu vi fontes dizendo que para o regime lá foi contra Deus. E teve gente que disse que ele conspirou, que ele colocou gente em perigo, não somente ele, mas quem estava à volta dele. Então, assim, um revolucionário, um guerrilheiro, um que lutou contra o regime. Aqui, pensando numa ditadura, né, teocrática, e com o Brasil em 64, aqueles guerrilheiros que se apoderaram da luta armada e tudo mais, nós podemos aproximar. Aqui. Só que no Irã é uma teocracia e aqui era uma ditadura militar. Jovens pegarem armas, foram para a clandestinidade e tal, explodiram bombas, assaltaram, porque para eles era uma ditadura que deveria ser combatida de igual para igual. Então eles assaltavam um banco, eles diziam, olha, nós estamos fazendo isso para livrar o Brasil dessa ditadura. Isso aqui é o que a gente chama de extrema esquerda, coisa que não tem mais. Extrema esquerda é um termo usado pela extrema direita porque ela não gosta do adjetivo extremo. Mas não tem mais luta armada, não tem mais esse tipo de guerrilha da parte da esquerda. Mas aqui, se você pensar no Irã, o que esse moço fez, embora, claro, não é 100%, porque ele não está na clandestinidade, ele foi para as ruas e se ele, aquilo que disseram, que ele colocou gente em perigo e tal, fica parecido mais com os golpistas do 8 de janeiro, que já vinham conspirando contra um governo eleito pelo voto,
Também explodiram bombas, teve momentos bem de cenário de guerra, embora eles negam, vocês veem pela internet tem imagens, inclusive aqui o Alexandre de Moraes mostrou ali durante as audiências, né? Então aqui o Irfan Saltani se aproxima desse tipo de pessoas lutando por derrubar um governo. Só que lá é uma teocracia que fez isso com as mulheres, muita coisa com homens também, se vê ligado à moda. Ninguém comentou, mas não sabemos se não é ligado ao LGBT, que agora mudou, né? Não tem mais o T. Não sei, né? Não estou afirmando que sim nem que não. Mas tem gente lá sim e sofre. Então veja bem, se nós pensarmos desta forma, aqui aquelas pessoas que se diziam patriotas estavam lutando contra um governo democraticamente eleito pelo voto. Embora eles negam, falam que foi fraude e tudo, bababó. Né? Negam que o Lula provou que é inocente, todas aquelas coisas. E esse moço estava lutando contra essa teocracia sangrenta, ferrenha e opressora ao extremo. Então aqui a semelhança cai por terra. Aqui foi para derrubar a democracia pedindo ditadura e intervenção militar, ligado à igreja. Lá, ele queria derrubar a teocracia, a opressão, ligado à igreja. Então aqui eles queriam, de uma certa forma, que fosse aquele regime do Irã aqui. Vocês conseguem entender? Então na hora que a gente vê tudo isso, imagina uma pessoa pensante o que acontece na mente dela e vendo comentários. Aí vai um país que acha que é dono do mundo e faz ameaça e começa a vir aquele discurso típico deles, olha, tomem as suas instituições, façam isso, aquilo e tal, e eu vou invadir, eu vou dar apoio, tome as suas instituições. Opa, insinuando que é como o que eles fizeram lá, que o Trump estava, né, por trás da invasão do Capitólio, e aqui o que eles fizeram em Brasília, tomar as instituições. Só que a coisa é diferente. Lá era ditadura teocrática como a daqui em 64, que esses jovens chamados guerrilheiros e tal, bandidos por muita gente, né, contra direitos humanos do general Ustra, que torturava, que havia tortura, morte, desapareciam corpos, parecido com o Irã, de uma certa forma, só que era militar. E o que essa gente fez, pedindo a intervenção militar, está até agora fortemente aliado com as religiões. Com as religiões. E no meio de tudo isso aqui, você vê pessoas opinando pela internet afora, né? Eu vou mostrar aqui o que o meu irmão na fé, o Gerge, me enviou. Os irmãos iranianos estão na Síria. Eu pedi oração para os irmãos da Jordânia, para os irmãos do Iraque e outros países. Mas são bem poucos, estão na Síria, os irmãos iranianos. Tá, que ele pediu oração, né, pelos irmãos iraquianos e iranianos, mas estão na Síria. Daí eu perguntei o porquê que eles foram para a Síria. Eu achei que poderia ter alguma coisa já em relação ao regime ali, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o que ele respondeu. Faz tempo estão na Síria, foi na Síria, em Damasco, e foram batizados também. Eram católicos e lá tinha 1% de cristão na Irã e a maioria fugiu porque não tem liberdade nenhuma, não tinha nem guerra quando eles fugiram de lá. Viu? Fugiram porque não tem liberdade nenhuma. Foram lá para a Síria esses iranianos. Agora, o que esses crentes dessas igrejas começaram a fazer nos últimos tempos? Por exemplo, quebrar ali as imagens de centro de Umbanda. Aqui a gente vê os mais agressivos são pentecostais e neopentecostais.
Mas há outros tipos também, os chamados protestantes, mesmo católico, daqueles bem tradicionais, ligar. Por isso que eu falo religiosos e até kardecistas. Claro que nessa ânsia pela política aliada à religião, eles vão se comer entre si. Só que, ao mesmo tempo, quando chega no poder, as coisas ficam assim, todos os gatos são pardos. Exemplo, Estados Unidos. País onde a Igreja Católica ela é muito forte, rica, mas tem muito presbiteriano, batista, o sul é mais batista, salvo engano, o norte é mais presbiteriano, só que também tem uma igreja muito forte, que são a dos Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma igreja totalmente diferente, né? Chamada de seita por esse pessoal aí, digamos, de linha protestante, ou evangélica, né, pentecostal. E também Testemunha de Jeová tem. Então, os que se envolvem em política, né, Mormons se envolvem, Testemunha de Jeová não. Mas, eu lembro que teve ali uma questão política de um político, não sei que cargo que ele almejava, e falaram que pela religião dele ser muito estranha não convinha. Ficaram meio assim. Então, assim, todos os gatos são pardos, mas pelo interesse, né, essa visão de que, né, não vamos discutir religião, beleza, porém, iam começar a se comer entre si. Isso é óbvio, caso fosse uma teocracia. Por quê? Porque teria que ter uma religião só, que é assim que é no Irã. Né? Tem questões sunita, xiita, né? E guerras entre eles, mas no Irã não, no Irã é uma teocracia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o moço, né? O Irfan Saltani, enforcamento iraniano, Irfan Saltani será executado nesta quarta, mas não aconteceu, né? Moço bem bonito, se vê assim, usa brinco e tal. Então, se vocês olharem o Irã como era e como é hoje, eu fico pensando assim, como seria o Brasil transformado em um bolsonaristão, hein? Como que seria? Eu vou mostrar aqui para vocês como era o Irã. Eu achei aqui um vídeo de 71, eu tirei a música porque tem questões aqui de direitos autorais, né? Do YouTube, mas dá para ver aqui, ó, né? Não foi, né? Ó, tá dando reflexo, será? Mulheres de saia curta, usando calça. Não está indo? Deixa eu ver aqui. Então a gente vê, né, pessoas alegres, ó, época da mini saia, depois mais para frente vocês vão ver, tem mulheres de chador, que é aquele véu, né, que elas usam, ó. Então fica uma questão pessoal. É isso que eu creio, eu sou incompreendido aqui, né? Porque para mim, esses que vêm aqui me atacar, eles querem, né? Ó, que o Irã atualmente, ó. Ó, o Irã atualmente. Peraí. Aqui mostram, né? Acho que como era, as mesmas fotos, ó. Algumas mesmo dançando. Depois tem aquelas roupas pretas, extremamente, assim, fundamentalista no islamismo. Ó, mostrar isso porque eu acho que tem muita gente pelo... Ó, depois. Então, ó, que manda a bandeira de Israel. Então, veja bem, essas questões assim, de você trazer religião para a política, nunca dá certo. Poderia ser o chamado cristianismo.
Eu usei um termo que agora foi cunhado recentemente, só que eu vou mudar, eu vou fazer o meu. Eles falam cristofascismo. Eu até fiz uma capa e tal, mas eu falei, pensei comigo, eu vou parar de usar porque eu não quero usar o nome do meu Senhor, o Senhor Jesus, numa palavra tão feia, eu vou usar religiofascismo. Então esse religiofascismo que eles negam, né, eles falam que os progressistas, ou esquerda, né, que eles dizem, não sabe usar o termo fascismo. Então fica uma guerra de termos, sem considerar também questões linguísticas, questões de transformação de vocábulos e de atitude. É uma atitude, assim, sabe, do campo já da sociologia mesmo, assim. Então fica aí uma guerra de termos, de vocábulos que as pessoas que não estudam, que não buscam conhecimento, que só ficam em grupos de zap e se alimentando de coisas, isso aqui os da minha fé, de canais como Carlos Einar, que eu já falei aqui, eles vêm aqui e comentam as coisas, e às vezes até a meu favor, mas eu vejo assim, gente, o quanto são pessoas simplórias, sem educação formal. Consequentemente, às vezes a falta também de conhecimento espiritual, bíblico. Então é uma ignorância que ela vai abraçando com outros campos também do conhecimento, né? E fica assim, opinando na internet, assim, tem hora que eu vejo ali, eu tento responder tudo, mas eu não respondo porque, sabe, escrevem mal, é terrível isso, gente, terrível. Tem gente que vem aqui me dizer, não, só fala dos seus livros, não fala de coisas, me censurando, às vezes para me ajudar, querem me ajudar, né? Tem gente que fala, olha, eles fazem print e manda para aquele, para outro, o que você pensa, que falem. Eu estou num país livre, aqui é o meu livre pensar, né? Então, assim, eu vou visitar o Gerge, né? Trazer mais notícia lá da Síria, dessas questões, eu divido com vocês. Quem quiser saber a história, este é o livro. É uma pesquisa bem séria, é um enciclopédico, um calhamaço de 578 páginas. Esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Aqui eu falo sobre os bastidores para escrever tudo o que eu enfrentei, passei e tenho passado, né? Da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Aqui é só sobre a nomenclatura. E quem quer apoiar o canal, por favor, na descrição tem todas as formas, serem membros e tal. Isso me dá um ânimo, porque, sinceramente, quando você é atacado de todas as formas, de todos os lados, de todos os jeitos, tem hora que desanima. Eu penso, se eu deixasse 3, 4 vídeos básicos aqui sobre os livros, eu já venderia, já divulgaria. Para que ficar aqui me expondo, né? Mas cérebro não para, a cabeça ferve, e eu estou sempre lendo, estudando e observando esse mundo, e fazendo leitura. E é bacana, porque tem gente que vem até mim e divide comigo a experiência, e fala, olha, eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro, né? Eu sempre recomendo, leiam, a leitura nos ajuda, pode ler coisas que te agrada, que venham ao encontro do seu pensar, mas leia outras coisas, e tenta você ir encontrando aqui o meio, de você saber, como eu fiz aqui essa análise, eu coloquei esse rapaz em vários pontos aqui, né? Dependendo da perspectiva, você pode vê-lo diferente do outro, mas você tem que pensar, ele luta contra uma teocracia opressora, sanguinária, né? Que deixou provavelmente a mãe dele, as primas dele, a mulher, as irmãs dele com aquelas roupas que só mostram o olho, elas não podem mostrar o cabelo. Ele cresceu já nesse regime pela idade dele. E daí ele vê fotos das avós, das tias avós. Isso aí dói. Então ele está lutando contra uma ditadura teocrática. É diferente do que aconteceu aqui, né? Bem diferente. E daí tem questões da geopolítica, né? Tem questões da geopolítica. Por exemplo, o bom senso diz, deixa o povo fazer a sua manifestação, derrubar o seu governo. Na Romênia eles chegaram a enforcar um ditador. As passeatas estão fortes. A polícia, quem
quem oprime, a polícia, ela também é cidadã, ela tem mãe, ela tem esposas, ela tem filhos que provavelmente estão ali também. Então tem uma hora que a coisa cai, porque a polícia vai ver que lado que ela deve estar. Então esse tipo de coisa que quem é contra uma interferência, porque Estados Unidos não dá ponto sem nó. Não, interesse dele, que esposa de bom moço, de xerife do mundo, mas tem interesse. Então, ficar agora concordando com essa fala demagoga desse homem que parece que também é insano, também já ficando cagado, não é por aí. Não é por aí. Tem hora que os próprios estão falando, deixa que nós resolvemos. Agora, claro que na população vai ter gente de tudo quanto é jeito. Até quem apoia, de repente, o regime dos ayatollahs e teocrático, né? Tem gente que certamente apoia. Então, tudo isso deve ser considerado e na hora que você vê um cenário como um todo, né? Ali, sinceramente, eu acho difícil alguém apoiar, mas não me surpreenderia se tivesse. Como aqui, gente apoiando interferência militar e tudo aquilo, né? Então, é isso. Nos vemos na próxima e até mais.